Então vamos lá, segunda parte. Então, quais são os caminhos para a virtude? Tá? Então, para termos virtude, nós precisamos viver em função do termo médio. Tá? O termo médio é difícil de alcançar. Como é difícil, nós precisamos saber muito bem como é que faz para chegar lá. Né? Temos que acertar. É difícil, nós não podemos perder tempo tentando. E para isso nós precisamos saber quais são as virtudes, como elas se dão e por aí vai. Né? Nós temos então dois caminhos. Um é para apenas os cristãos. E o outro, até quem não é cristão pode trilhar. Então o cristão tem praticamente dois caminhos. Quem não é cristão só tem um. Olha que esquisito, que interessante também. Né? O caminho que qualquer um dos dois pode trilhar é o caminho das virtudes adquiridas. E o caminho que só o cristão pode trilhar é o caminho das virtudes infusas. Nós já tratamos disso no primeiro encontro, hoje a gente vai detalhar um pouco mais. Inclusive, quando nós falamos de educação católica, de ensino católico, tanto na escola quanto na família, nós temos que considerar e viver em função desta realidade da virtude infusa. Então isso precisa estar muito claro. Tá? Segundo São Tomás de Aquino, na questão 66 da primeira parte e da segunda parte, para alcançar o termo médio da virtude, dependente da razão reta, um tem melhor disposição. Lembra que eu falei que tem gente que tem mais disposição, por exemplo, para temperança. O cara é um insensível. O insensível está mais próximo do temperante, não é? Então o cara que é um louco, inconsequente, ele está mais distante da temperança. Então para ele vai ser mais difícil. Aquele que tem mais disposição, ou seja, aquele que está mais próximo do extremo do qual está mais próximo à virtude, esse vai ser mais fácil adquirir, ele tem mais disposição para aquilo. Por isso que é relativo à pessoa. Tá? Não é relativismo, mas é relativo à pessoa. Tá? Depende da disposição que ela tem. Mas não só. Quer por estar mais acostumado. Ou seja, o cara, por exemplo, moleque de rua, né, que sempre foi louco, que não tinha medo de nada, que aprendeu as molecagens da rua, esse cara aí, provavelmente ele vai ser uma pessoa mais próxima da audácia. E na hora de ser corajoso, ele vai ser mais corajoso. Ou seja, ele está mais próximo, está mais fácil de atingir a coragem do que aquele moleque de carpete que viveu lá, não saía de casa. Que no moleque de carpete, quer dizer, que vivia ali na barra da saia da mãe, e a mãe não deixava nem sair no quintal, saía no quintal no final da tarde para não tomar sol. Sabe? Hoje em dia tem muito assim. Muito moleque que dá até ânsia de ver ele. Fala, meu Deus do céu, que frouxo esse moleque. Cria ele para ser um homem. Né? Não para ser um louco, mas para ser um homem firme. Né? Hoje em dia a gente está padecendo de uma crise de virilidade. Por quê? Porque falta o moleque ir para a rua um pouco, sair de casa, chegar para ele e falar, vai, sai daqui, não fica aqui não, vai tirar o lixo para fora, moleque, vai, se vira, coisas assim está faltando. E aí, o moleque que sempre já viveu para a rua, perdido, se virando sozinho, obviamente ele vai ser mais corajoso que esses moleques de carpete. Ou seja, ele está acostumado com aquilo, Quer por melhor disposição natural. Tem gente que tem disposição natural. Tanto para o vício quanto para a virtude. Tem gente que nasceu com um desejo louco de comer certas coisas, por questão hormonal, sei lá. Tem outros que parece que não tem hormônio, que não tem desejo de nada. Você fala, nossa, lógico que é fácil para esse daí ser virtuoso, sem temperante. Ele não tá nem aí para nada.
Eu sou meio assim, né? E apesar disso, eu não sou virtuoso o quanto necessitava ser, né? Eu, por exemplo, eu não ligo para comer muito doce. Eu gosto de comer doce. Mas assim, uma colher tá bom, sabe? Agora, tem gente que não consegue parar de chupar o sorvete até ver o fim do pote. Tipo, isso pra mim é uma loucura. Nem que eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria. Tipo, comer o chocolate inteiro, eu não consigo. Eu como sempre, normalmente, um quadrado, 2. E isso para algumas pessoas é impossível. Se ela começar a comer, ela vai comer tudo. Porque parece que ela tem um negócio que puxa mais ela para comer tudo. E essas pessoas, por exemplo, quando forem querer ser virtuosas no concupiscível, é melhor elas não comer nada do que elas comer um quadradinho. Porque se ela comer um quadradinho, vai comer inteiro. Então, normalmente essas pessoas falam assim, ó, ou eu não como nada, ou eu como tudo. Então é melhor não comer nada, né? No meu caso, nem de comer nada, nem de comer tudo. E aí eu como só um pouquinho. Mas eu tenho um problema, que eu sou muito parado. A virtude da coragem, por exemplo, eu tenho uma tendência a não criar conflito com ninguém. Sempre de ser bem visto, sei lá. Não gosto que as pessoas olhem para mim e fiquem falando que eu sou tal qual forma. Então eu sempre estou meio ponderando as coisas. Tenho melhorado. Inclusive tem desagradado algumas pessoas e isso para mim é uma alegria, porque quem fala a verdade perde a amizade. E algumas amizades eu agradeço a Deus ter perdido, porque não era amizade, né? Mas eu sempre fui difícil de fazer isso. Inclusive, eu sempre fui difícil de fazer amizade, porque eu sempre fui na minha, parado. Nesse caso, eu preciso de alguém que me estimule, que fala, se mexe, rapaz, faz alguma coisa, você está muito parado. E, graças a Deus, a minha esposa sempre fez isso comigo, né? Teve uma vez, por exemplo, que eu falei que eu ia jogar bola no dia que ia ter uma adoração. E ela falou para mim, cria vergonha na sua cara e vai rezar. E eu, se ela não tivesse feito aquilo, eu não teria rezado. E eu não teria tido o encontro que eu tive com Deus naquele momento. Assim como o retiro que eu fiz e por aí vai. Então, essas pessoas paradas precisam de alguém que estimule. Tá? Agora, as pessoas que não param, inquieto, como a minha filha, por exemplo, precisa segurar. Ou para de falar um pouco, sossega, fica quieto um pouco, escuta os passarinhos. Aí ela começa a falar de novo. Quer dizer, qualquer exercício que essa pessoa faça para ficar parada é bom, porque ela está indo contra a disposição natural que ela tem. A minha filha é sanguínea ao máximo. Ou seja, ela é disposta a falar compulsoriamente, a comer compulsoriamente aquilo que ela gosta compulsoriamente. Eu não. Quer dizer, ela é o oposto de mim. Então ela precisa ser um pouco mais do jeito que eu sou e eu ser mais do jeito que ela é, né? Tudo isso aqui está relacionado às virtudes adquiridas, ou seja, está relacionada a nós mesmos, a nós entendermos como nós somos para fazermos exercícios para sermos melhores. Isso é virtude adquirida. Mas também tem outra virtude que o São Tomás continua falando. Ou ainda quer por um maior dom da graça, que é dada a cada um segundo o dom de Cristo. Ou seja, tem uma outra forma de adquirir virtude, que é a graça, que é dada a cada um de acordo com o que Deus quer. Ou seja, tem gente mais virtuoso porque Deus quer, mas porque essa pessoa também não quer. Porque se ela quiser, Deus dá a graça. Ele não falou isso? Pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Você acha que se um filho pede um ovo para o pai vai dar um escorpião? Ou seja, você acha que se pedir a graça, Deus não vai dar?
Deus dá a graça segundo Ele quer. Mas o que Ele quer? Ele quer dar a graça para todo mundo, em grau máximo. O problema é que a gente, de graça, de virtude, a gente quer pouco. E a gente não pede. Ou a gente não é humilde o suficiente para reconhecer que a gente não tem o suficiente e a gente não vai pedir mesmo. Tá? Se a gente pedir, Ele vai dar. E se Ele der, a gente vai ser muito mais virtuoso do que se a gente simplesmente só fazer exercício para ser virtuoso. Por isso que os santos não eram simplesmente virtuosos. Eles eram virtuosos, mas com virtudes de excelência, com virtudes heróicas. O que é um santo? Um santo é aquele que viveu heroicamente aquilo que Cristo quis para ele. Ele não simplesmente viveu virtuosamente, ele viveu heroicamente as virtudes. Tá? Uma Santa Giana, por exemplo, que deu a vida dela pela filha, dando a luz para a filha dela. O que essa mulher foi? Ela foi uma heroína da maternidade. O que foi o São Lourenço, que foi queimado vivo, assado? Ele foi um herói, um mártir, enquanto herói, que abandonou totalmente o mundo para viver em função de Cristo apenas. Isso é heroísmo. O que o São Francisco era, gente? Um super-herói, que fazia penitências malucas, de pular nos espinhos, de pular na neve. O que era o São Luís Maria de Montfort, que dormia normalmente 3 horas por dia, e tinha dia que ele passava o dia inteiro sem dormir? O que era o São Tomás de Aquino, que ia de Nápoles a Paris, que diante daquela situação da prostituta presa junto com ele, por causa que os irmãos dele queriam que ele se perdesse nos prazeres da carne, pega uma tocha, sai correndo atrás dela e fala, sai daqui, e manda ela embora com uma tocha na mão, com a virtude da coragem. O que ele é? Um herói. O que hoje em dia essa sociedade está fazendo? Heróis? Não, ela está fazendo um bando de trouxa, um bando de frouxo, que diante do primeiro prazerzinho oferecido vai lá e cai. Diante da primeira provaçãozinha vai lá e foge. O que a sociedade de hoje é? Uma sociedade de pessoas fujões, que foge toda hora, fraco, covarde, frouxo, não tem virtude da fortaleza. O que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza é a virtude do mártir, gente. O que disse o São Gordiano quando falaram para ele, o que você quer? Qual que é o seu último desejo antes de morrer? Ele falou, se eu pudesse mesmo, sabe o que eu queria? Eu queria morrer mais do que uma vez por Cristo. Isso é heroísmo. Tá? E o que a nossa sociedade está precisando? De pessoas que praticam a virtude, ou que praticam atos de virtude, que exercitam a virtude? Sim, mas está precisando mais que isso, está precisando de gente que viva as virtudes que a graça lhes dá, que vem pela graça. E uma educação católica é uma educação para a virtude neste sentido, pela graça. Continuando. 4 pontos importantes sobre a virtude infusa. Então vamos falar um pouquinho da virtude infusa agora. Ela é uma obra divina em nós. A virtude infusa é uma obra divina, não é nossa. Tá? A virtude que ordena o homem para o bem determinado pela lei divina e não pela razão humana pode ser causada pelos atos humanos, cujo princípio é a razão, mas é causada em nós por obra divina. E por força desta noção de virtude é que Agostinho introduzia a definição de virtude assim, isso é o São Tomás falando, que Deus obra em nós sem nós. Olha que bonito. Deus faz a obra dele em nós sem nós. Ou seja, é obra da graça. Esta castidade que você não tem só pode vir pela graça. Sabe essa que os santos tiveram? Essa tem que vir pela graça. A coragem que você não tem deve vir pela graça. É uma obra de Deus em você. E como isso se dá em relação, por exemplo, a essas virtudes que nós já tratamos agora na primeira parte? A justiça, a castidade,
a temperança. Como que existe a castidade infusa, a fortaleza infusa, a justiça infusa? Note que pode ter castidade infusa e castidade adquirida. A adquirida é por exercício, por atos que conduzem a isso. A infusa é por uma ação da graça de Deus. Ele obra em você, sem a sua ação. Não quer dizer que não é sem a sua adesão. É sem você fazer nada, a não ser amando a Deus, que já é muita coisa, né? Deus faz a obra dele em você. Tá? A temperança infusa difere especificamente da adquirida, e o mesmo se dá com as outras virtudes. Isso está aqui na primeira parte da segunda parte, na questão 63. Então tem castidade infusa e tem castidade adquirida. Qual que a gente tem que buscar? Qualquer uma, que a gente seja casto. Mas o cristão, como eu falei, tem uma oportunidade aí que o não cristão não tem, que é a atuação da graça. Então nós precisamos da atuação da graça. O que os nossos filhos, o que as nossas crianças, o que os alunos de escola católica precisam ter? Virtude infusa. Vamos pelo caminho mais fácil. Não mais fácil para a pessoa, mais fácil do ponto de vista do caminhar. Né? Que vai vir Deus e vai dar graça. É nesse sentido que nós usamos. As virtudes teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, nos ordenam suficientemente a um fim sobrenatural, por uma certa inclinação e de maneira imediata no que diz respeito a Deus mesmo. Mas é necessário que a alma, por outras vezes, se esforce no tocante às outras coisas, mas ordenando-se para Deus. O que está dizendo aqui? Que quando você ama a Deus, quando você tem fé em Deus, e a partir da fé, conhecendo a Deus, você passa a amá-lo, você tem uma virtude teologal. Mas, se você for, por exemplo, intemperante, você não vai conseguir amar a Deus com todas as suas forças. Por quê? Porque as suas forças, uma parte vai para Deus. Então você faz aquela oração maravilhosa no grupo de oração, ou na missa, você tem aquele mover do Espírito Santo, aquele encontro com Deus na missa. Aí você chega em casa, você vai lá e se esbalda de comer que nem um louco, que nem uma besta. Ou você vai lá, sei lá, e pratica um ato impuro, vai assistir pornografia, por exemplo. Ah, mas eu estava lá com Deus, na Eucaristia eu senti tanto. Mas como diz o Beato José Lamano, podemos sentir muito e não amar nada, e podemos amar muito e não sentir nada. Não é porque você sentiu, porque você teve aquele encontro real com Deus, pela virtude teologal da fé, da esperança e da caridade. Não é por causa disso que você vai deixar de pecar. Há a necessidade de outras virtudes. Por exemplo, essa da temperança, que ordena o concupiscível. E ordenado o concupiscível, você não ame tanto a comida, a bebida, o sexo, o prazer sexual, e ame com essa força que veio pela virtude, Deus. Ou seja, Deus, para que você o ame, precisa ordenar a sua alma de uma forma que você não consegue. Ele precisa dar uma ajuda. E é aí que ele infunde a virtude da temperança infusa. É aí que ele infunde coragem. Para ver se assim você não seja tão covarde. E ame ele só quando você, sendo covarde, você ame ele só quando não tem problema. Só quando você não vai perder a amizade. Deus quer nos dar, por exemplo, uma coragem a partir da qual a gente ame a Deus sobre todas as coisas e assim a gente ame Ele e não esteja nem aí para os outros. No sentido, não estou nem aí para que os outros pensam de mim. Eu não estou aqui para agradar aos homens.
Eu estou aqui para agradar a Deus. Para isso precisa ter coragem. E essa coragem normalmente a gente não tem se a gente somente fazer atos de coragem praticando. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da virtude que os santos tiveram. E esses santos não tiveram essa virtude só de praticar. Eles tiveram essa virtude porque Deus, depois deles amarem pela virtude teologal, e amando pela virtude teologal, que é o próprio amor mesmo, Deus, para compatibilizar a alma dele com o amor dele, deu uma virtude infusa. Está claro isso, gente? Então, o que é a virtude infusa? É aquela virtude que Deus faz para compatibilizar a nossa alma para amá-lo. Ou seja, a nossa alma, do jeito que ela está, pelo pecado original, pelos pecados que a gente tem, ela está incompatível para com o amor de Deus. Ele precisa de dar uma virtude para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos deixar as coisas e amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Tá? A virtude infusa, então, ela vem como? Como que eu tenho esse negócio aí, então? Esse é o caminho, né? A gente está falando que é um dos caminhos a virtude infusa. Então, como que faz para eu ter virtude infusa? A virtude infusa vem pela prática da caridade. Que caridade? A caridade primeira para com Deus. Não é aquela caridade de ajudar os pobres somente. Tá? Essa caridade deve vir após o amor para com Deus. Tá? A caridade é um ato de união, em que nós nos unimos àquele que nós amamos. Como que um cristão católico vive por excelência a virtude da caridade? Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, Jesus falou para você, come a minha carne, bebe meu sangue, que eu vou ficar em você, você vai ficar em mim, e nós vamos nos unir. E eu vou ser em você o amor. O que é a Eucaristia? É o sacramento da caridade. É o sacramento do amor. É o sacramento a partir do qual nós vivemos o amor e nós amamos. É na Eucaristia que nós nos alimentamos do amor. E o que é se alimentar? Qual que é a finalidade da alimentação? São Tomás de Aquino explica que alguém se alimenta para quê? Para restaurar as suas forças, primeiro motivo, e para crescer. Como diz a musiquinha, né? Comer para crescer, né? Se alimentar da Eucaristia para crescer. Crescer no quê? Crescer justamente nessas virtudes. Mas como que essas virtudes, castidade, coragem, justiça vão vir? Pelo amor. É por aí. É pelo amor a Deus, vivido na Eucaristia, em grau máximo, na intimidade com Deus que nós temos naqueles 10 minutos em que Deus está no nosso coração, que nós, amando a Deus profundamente, Deus vai olhar para a nossa alma e vai falar assim: peraí, eu quero que Ele me ame mais, aí eu vou dar uma virtude aqui para Ele me amar mais. Essa virtude é a castidade infusa, a coragem infusa. O que está precisando hoje para os católicos? Que eles deixem de ser materialistas e eles comunguem com fé, esperança e caridade. Eu falava no começo que hoje nós temos católicos materialistas com Deus, esperando de Deus algo que eles só esperam naquele momento que eles estão precisando, como se Deus fosse apenas um mero auxiliar, quando na verdade nós temos que viver da Eucaristia, com a Eucaristia, pela Eucaristia, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Olha, se a gente viver assim, obviamente é por este caminho que Deus vai nos dar as virtudes a partir das quais nós vamos restaurar essa sociedade, mas não só a sociedade, a nossa igreja inteira, porque a nossa igreja tem o sacramento do amor, o sacramento a partir do qual nos vem a virtude infusa, não qualquer virtude, a infusa que vem de lá do coração de Deus, daquele que está sentado à direita de Deus Pai.
O Cristo que vem pela mão do sacerdote e vem no nosso coração, na nossa boca, na nossa alma, preencher nossa alma de amor, compatibilizar nossa alma com o amor dele, para nós amarmos mais, vivermos cada vez mais as virtudes teologais e, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso é a educação católica. Está vendo como é totalmente diferente? Uma educação pagã, uma educação materialista, uma educação protestante de uma educação católica. Imagina se nós ensinarmos nossas crianças a amar a Deus desta maneira na Eucaristia, desde pequenininhas, vivendo a pureza, ensinando a viver na pureza com coragem, de forma justa, ensinando assim elas irem para a Eucaristia dessa forma. Gente, a gente revitaliza essa sociedade com poucos. E agora você imagina a gente ensinar também, pelo estudo, a vida intelectual, com essa vida espiritual profunda, viver em função de Deus somente, estudando, sabendo por onde as pessoas têm que caminhar. Gente, é assim que revitaliza a sociedade, pela educação católica, ensinando as crianças a terem virtude infusa, desde criança. Tá? Hoje nós, enquanto adultos que não tivemos uma educação assim, já só temos esse caminho aqui. Aqui, quem foi mal educado não vai se reeducar, mas pode ter uma atuação da graça a partir da qual você seja um santo. E isso é possível. Né? Não é possível que Cristo falou, quem quiser comer minha carne, beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você acha que se ele falar isso, se você fizer na Eucaristia com fé e amor, você acha que Deus não vai fazer isso? Né? Fazer com que ele permaneça em você, seja em você, ele vai fazer. Né? E aí assim a gente pode viver da graça. Né? Não basta a caridade, mas é necessário se empenhar na forma pela qual se ama. Ou seja, só a Eucaristia. Nós precisamos amar a Eucaristia de uma forma melhor. E para isso Deus nos dá as virtudes infusas. E aí vai dizer o Santo Tomás: para o homem empregar bem os meios, é necessário não só ter a virtude pela qual proceda retamente em relação ao fim, mas também as que o façam empregar com acerto os meios, portanto, com a caridade. É necessário termos também outras virtudes, ou seja, não basta só as virtudes teologais, que é aquelas que a gente vive na oração e nos sacramentos. Nós precisamos ter as outras virtudes que vêm para compatibilizar a nossa alma com o amor de Deus que nós vamos viver nas virtudes teologais. Tá claro, gente? Virtude adquirida e virtude infusa. A infusa vem pela obra da graça, que vem pela vivência das virtudes teologais, principalmente nos sacramentos. Alguma dúvida? Então vamos continuar. Como então exercitar as outras? Porque não basta só, como eu já falei, viver as virtudes teologais. Para ter as infusas, nós precisamos também praticar as virtudes que a gente já aprendeu, para ver se a gente se emenda, se a gente consegue viver melhor. Inclusive, para praticar, Deus vai ajudar. Ele não vai compatibilizar a sua alma você vivendo como um moleque de carpete. Você precisa ir lá para a realidade. Você precisa praticar. Fazer aquilo que um homem e uma mulher sempre precisa fazer. Né? E nesse ponto, eu gostaria de trazer à tona um elemento fundamental que eu sempre tenho dito por aí, que é o elemento da vocação. Como que se treina as virtudes? Vivendo aquilo que é típico da vocação. Ou se preparando para viver a vocação. E isso é típico de gente séria. Quem está querendo levar
a vida de bom católico a sério tem que buscar viver a sua vocação o mais rápido possível, discerni-la o mais rápido possível e vivê-la intensamente, tanto quanto ela exige. Tá? E aqui, alguns pontos. A virtude opera coisas semelhantes às operações a partir das quais ela se gerou. Ou seja, como que a gente vai ser mais corajoso? Buscando ter atitudes de coragem. Como que você vai ser corajoso se toda hora você se esconde? Como você vai ser mais corajoso se você não pensa em determinadas coisas, porque só de pensar você já tem medo? Como que você vai viver a castidade se você não faz jejum nenhum? Tem que praticar sim. A infusão da graça vai vir, inclusive, a partir justamente das suas atitudes. Meu Deus do céu. Óbvio que para ter atitudes, você vai precisar da graça. Inclusive atitudes heróicas. Mas vê se mexe. Busca ter mais atenção. E nesse ponto, aqui, o São Tomás de Aquino coloca algumas coisas que nós precisamos buscar fazer para conseguirmos. Tá? Se preocupar, se esforçar, exercitar. Esse tipo de coisas são atos que nós podemos ter para adquirir as virtudes. Como que se faz isso, por exemplo, na vocação do matrimônio? Aqui eu vou dar um exemplo, já que a maioria está indo por esse caminho ou já está vivendo, ou se não está vivendo, deveria viver melhor. Então vamos tratar aqui de um ponto importante, já que a relação tem que ser feita a partir da educação, da vocação. Tá? Então nós adquirimos as virtudes pelo fato de operarmos segundo a virtude. Então você tem que viver de acordo com aquela virtude para ver se você vive assim, se você adquire aquele hábito. Primeiro ponto, o sacrifício. Isso é comum não só do matrimônio, mas em qualquer vocação. Olha que frase bonita. As pessoas deveriam entender bem que amar mais é sempre o sofrimento de quem se sacrifica. Isto acontece quando um dia quem ama, privando-se de alguma coisa e sofrendo por isso, a dá. E a alegria de dar se torna muito maior do que o sofrimento. A alegria de dar. É maior alegria dar do que receber. Ou seja, viver para o outro, viver se sacrificando, ou seja, se consumindo para a alegria alheia e não para a alegria própria. E o que nós estamos vivendo hoje? Nas vocações por aí, pessoas imaturas que querem viver só para si. O sinal de maturidade é o sacrifício. A marca do sacrifício é a marca da maturidade, é a marca do amor. O imaturo, a criança, ama muito mal. Ela ama aqueles que normalmente estão próximos dela e que fazem bem a ela. E nós precisamos fazer com que as nossas crianças passem a amar o outro, se dando pelo outro, para que assim sendo maduros, deixem de ser egoístas e vivam a sua vocação sendo para o outro e não para si. Porque vocação é um chamado para fora de si. Mas nós precisamos não apenas nos sacrificarmos, nós precisamos, como Cristo deixou muito claro, de ações. Não é só ficar falando te amo, te amo. Não é só ficar dando coisinhas, não. É ação. Maturidade é ação. Tá? Quem disse isso? O próprio Cristo, lá em João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por ações e em verdade. Nisto reconhecemos que somos da verdade. Ou seja, você é esposo de verdade?
Você é esposa de verdade à medida que você haja como um esposo, haja como uma esposa. Ou seja, haja para o outro. Tanto quanto Cristo, o apóstolo Paulo disse que Cristo fez. E fez mesmo, né? Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A entrega é sinal do amor. E a entrega no dia a dia, com ações. Ações. Não é deixando sempre para o outro fazer aquilo que você pode fazer. Não é chegando em casa, esposo, e ir lá descansar. Sua esposa se ferre só porque ela é esposa. Pelo contrário, chegando lá e assumir aquilo que você menos quereria assumir naquele momento. Com ações. Tratar o seu esposo da forma que ele não merece. Porque normalmente os esposos, as esposas tratam a pessoa como ela merece. Mas quando a gente menos merece, é aí que a gente precisa ser amado. Ou seja, o amor não é dar ao outro aquilo que é dele. É dar ao outro aquilo que é meu. Ou seja, dar-se. Independente se a pessoa está me fazendo bem. Inclusive se ela estiver me fazendo mal. Uma pergunta, olha que lindo que é, né? Que um padre amigo nosso fazia quando a pessoa ia casar. Ele fazia a seguinte pergunta: se a tua esposa te trair, você está disposto a perdoar? Ele falava que se a pessoa titubeava, ele já falava que ela não estava pronta para casar. Porque quando você entra com o matrimônio, você tem que estar disposto até isso. Ou seja, amar com toda a força, como Cristo amou a igreja. A igreja, enquanto membros de Cristo, trai Cristo. É ou não é? Muitas vezes. E mesmo assim o Cristo a ama, com toda a fidelidade, com o sangue dele derramado na cruz. Quem somos nós para pormos limites no amor? E falarmos, eu vou amar desde que? Que desde que, meu filho? Seja homem, seja mulher. Ame independente de, apesar de, apesar dele, apesar dela. Ame. Isso é viver ao máximo o matrimônio católico. Viver ao máximo o matrimônio católico precisa de virtude difusa. É ou não é? Precisa de coragem. Não é qualquer um que faz isso. Hoje em dia, o que é o divórcio? O divórcio é a frouxidão generalizada tomada como parâmetro. Ou como regra. Não dá mais certo, larga. Não dá mais certo, siga seu caminho, porque o que importa é você ser feliz. Que ser feliz, meu filho? Você acha que eu vou ser feliz nessa terra aqui? A felicidade é com Deus na eternidade, e para isso eu preciso viver ao máximo as cruzes que estão na minha vocação. Segundo Beato José Lamano, nós só podemos ser santos na nossa vocação, porque as graças para ser santo estão nas cruzes da vocação. Isso é ser católico de fato. Pronto e acabou. Tá? E aí, eu achei maravilhosa essa meditação e eu gostaria de ir encerrando com ela. Tá? Que é do trecho de Mateus capítulo 25. Naquele trecho, né, os discípulos interrogam o Senhor. Senhor, quando é que te vimos com fome ou sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Sabe o que Cristo falou lá, né? Das pessoas que estavam presos, que estavam passando fome, né? E aí os discípulos falam, mas peraí, quando é que a gente não fez isso? Né? O autor que faz a meditação aqui, ele fala o seguinte, né? Esta é a resposta de quem diz: deve haver um engano. Isto é impossível que tenha se verificado. Nunca aconteceu tal coisa. Se tivesse acontecido, a teríamos visto.
Ou se tivéssemos visto, teríamos lembrado. Ou seja, é impossível que eu não ajudei a pessoa, é impossível que eu não fiz isso, né? Mas essa atitude de surpresa é a própria evidência de que passaram a vida como cegos, norteados apenas pelos sentidos e pelas paixões, incapazes de abrirem os olhos para a luz da inteligência e da graça. As pessoas estão falando que elas sempre viveram assim. Mas espera aí, eu sempre vivi assim. Como é que você está exigindo aí uma coisa que eu sempre fiz? Né? Jesus lhe explica. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que o deixasse de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixasses de fazer. Famílias católicas, o que Cristo está nos falando hoje com esse trecho? Todas as vezes que nós, enquanto pais, deixamos de fazer aos pequeninos, ou seja, as nossas crianças, é a Ele que nós deixamos de fazer. Nós precisamos educar nossas crianças para virtude. Se nós deixarmos de fazer isso, que é o bem de excelência que nós podemos dar para eles, nós deixaremos de fazer ao Cristo que está prefigurado neles. De tal forma que educação católica é exatamente amar o Cristo. E se nós deixarmos de fazer isso a eles, nós deixaremos de fazer ao Cristo. E aí nós vamos ficar como cegos que não percebemos, mas peraí, quando é que eu não fiz isso? Sabe quando você negligenciou a educação do seu filho? Sabe quando você simplesmente pôs ele numa escola e abandonou a educação em casa? Sabe quando você simplesmente falou, isso daí é coisa de mulher, eu não vou educar coisa nenhuma, deixa que ela se vira. Eu não vou fazer isso não, deixa que o pai dele se vira. É a Cristo que você deixou de fazer. Pesado isso, né? Mas isso é a vocação do matrimônio? Você não prometeu lá ter os filhos e educar na fé da igreja? Quantos filhos viessem? Não foi isso que foi prometido? Então é isso que a gente tem que fazer. E se a gente não fizer isso, quando chegar lá no céu, Deus vai falar assim, eu estava nu e você não me vestiu. Que você desse a educação que você prometeu lá no altar e você não deu. Sua vocação era para isso? A sua vocação era para se consumir pela educação do seu filho e você fez isso? Não, foi a mim que você não fez. É pesado, né? Até dá um negócio no coração para a gente que é pai. Mas é a Cristo que nós deixaremos de fazer. E gostaria de encerrar convocando todos nós que estamos aqui, as pessoas que vão assistir o vídeo, né, no canal do YouTube, a se empenhar nesta tarefa da virtude. Mas não qualquer virtude, a virtude infusa. A partir de uma educação verdadeiramente católica, com espírito de seriedade. Lembrando que não é apenas a virtude infusa que nós temos que buscar, mas a virtude adquirida a partir do exercício, e o exercício que se dá pelas cruzes típicas da nossa vocação, convocando as pessoas a viver em função disso. Se nós não fizermos isso, o mundo, como Golias, que é muito maior, vai nos derrotar. Mas nós, enquanto Davi, temos a força necessária para derrotar a carne, o mundo e o diabo. Porque nós estamos dentro da igreja, que é a igreja de Cristo. E é o coração da igreja, é no coração da igreja que nós devemos viver, e a partir
da graça de Deus que vem do coração de Cristo, nos seus sacramentos, adquirimos as virtudes para enfrentar esse mundo. E aí vai dizer São Tomás de Aquino: dos bens exteriores, é ridículo colocar a causa nos bens exteriores e não acusar a si mesmo por tornar-se vencer pelas deleitações. É ridículo a gente pôr culpa nas deleitações. A causa é nós mesmos. Não dá para ficar falando, mas é tão difícil não comer agora, no ano novo. É tão difícil ficar para viver a pureza. É tão difícil hoje em dia ser cristão nesse mundo. E daí? Se você não viver, a culpa é sua. Porque Deus vai dar a graça, meu filho. Pede, Ele vai dar. E aí São Tomás termina com a Suma Teológica. O homem não poderá nunca amar a Deus, nele crer e nele esperar tanto quanto deve. E, portanto, com maior razão, não poderá haver aí nenhum excesso. Logo, o bem da virtude teologal não pode consistir num meio termo, mas será tanto melhor quanto mais se aproximar do sumo bem. Nós vamos tratar das virtudes teologais mais para frente, mas aqui nós estamos adiantando. Em questão de virtude teologal, não é meio termo, não. É questão de excesso, exagero. Em que sentido? A frase maravilhosa de São Pedro em Mar. O que é não um exagero? Temos que exagerar. Exagerar no quê? No amor a Deus. Na vivência dos sacramentos. Na questão do amor a Deus, nós temos que exagerar. Sem medo de exagerar. E assim, amando a Deus com todo o coração, com toda a alma, vivendo por Ele, termos as virtudes infusas que Ele há de nos dar pelo amor. Tem gente que fala que a gente precisa, educar os nossos filhos para o mundo. Ai, que coisa, né? Não adianta, você fica educando ele em casa, mas ele vai ter contato com o mundo. E já não adianta, a educação que você dá aqui é uma coisa, o mundo dá outra. Não. Os nossos filhos vão ser educados para combater o mundo. Não vão ser educados para o mundo. Nós vamos ser educados para Deus. Para amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a carne. Combatendo o mundo, o diabo e a carne. Eles não vão ser educados para o mundo, não. Pelo contrário. Essas pessoas que são mundanas é que defendem isso. Ninguém está aqui para brincar, tá? E por isso que nós estamos desenvolvendo esse curso. E nós gostaríamos que vocês continuassem, né? Tem mais coisa para falar ainda. É um caminho longo, né? E nós esperamos que estejam aqui das próximas, né? Quem está vendo pelo canal, né? Interessante, né? Isso aqui. Continue assistindo também. E é isso aí, gente. Que Deus nos abençoe. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.